Programa, a gente falou sobre jogo limpo. Jogo limpo em cima de uma jogada rara no futebol, em que o PP, jogador do Porto, que foi do Grêmio, inclusive, ele finta o zagueiro do Estoril, vai em direção ao gol, quando de repente ele vê o jogador machucado, ele para a jogada e não faz o gol. Isso chama-se jogo limpo, raro de acontecer. O contrário do jogo limpo é o jogo sujo. É esse que envolve, por exemplo, por investigações da polícia, não estamos condenando ninguém, as investigações estão em andamento, do Lucas Paquetá, e aí ele tem que se ver lá com o tribunal lá de Londres, já que o caso dele é na Premier League, e agora esse caso que surge envolvendo o atleta Bruno Henrique do Flamengo, que segundo o Marcos Braz já sabia, já tinha informações que um jogador do Flamengo estava metido em confusão, e a gente está repetindo aqui no fundo exatamente o jogo em que ele disputa a bola com o Soteldo lá na linha de fundo. Esse jogo foi em Brasília e aí aparentemente ele força esse cartão amarelo. Já vi companheiros até defendendo o Bruno Henrique dizendo o seguinte: é muito comum o jogador forçar cartão porque não quer jogar o próximo jogo. O Paulo Jamelli mesmo, nosso companheiro, já disse aqui que às vezes o jogador força, entre aspas, para tomar cartão. Mas é que no caso, esse caso específico, o curioso da história é que havia, já explicamos aqui, uma quantidade excessiva de apostas localizadas no mesmo, na mesma cidade, pelas mesmas pessoas, com contas abertas em casas de apostas digitais horas antes desse jogo, né? E aí há indícios que realmente ele cometeu isso, que é um crime, um desrespeito, e, acima de tudo, coloca em xeque a credibilidade do futebol, das casas de apostas, no chamado jogo sujo. E aí, Berna, em cima de tudo isso, dessa confusão, Flamengo, às vésperas, não só de enfrentar o Cruzeiro, mas de jogar no fim de semana a decisão contra o Atlético da Copa do Brasil, é uma notícia que veio meio que para tumultuar o ambiente. O Bruno Henrique, inclusive, que estava suspenso no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, né? Afinal de contas, foi expulso numa partida contra o Corinthians, na segunda partida da semifinal da Copa do Brasil. Eu acho isso tudo muito estranho, Cacá. Assim, eu não vou falar aqui que é culpado, que não é culpado, tem uma investigação em curso. Mas esse cartão foi aos 52 do segundo tempo. Poderia ter tomado antes, se fosse algo deliberado, né? Eu acho esquisita, acho uma história muito esquisita, né? Mas há uma investigação em curso e que seja feita e conclusiva em relação ao que acontece nessa história toda. É que hoje você já tem uma espécie de um sistema de investigação que vai pelos algoritmos, os mesmos que detectaram que o Paquetá tinha uma quantidade absurda. Muito parecido. Na ilha de Paquetá, lá. Você falou, mas onde é que fica a ilha? Eu já fui andar de pedalinho quando era criança, meu pai me levava para andar de pedalinho lá na ilha de Paquetá. Carrete, né? Que é um lugar muito legal, turístico do Rio de Janeiro, onde nasceu o Lucas, né? Aí você vê que lá naquele lugar um monte de gente apostou no cara para tomar cartão amarelo. E no caso do Bruno Henrique é a mesma coisa, situação muito parecida, né, Vitão? Assim, eu não sou polícia, não sou investigador, mas assim, o que a gente sabe, aliás, parabéns para o nosso colega Martim Fernandes, que foi o primeiro a dar a notícia, né? Um ótimo jornalista. O que a gente sabe até agora das apurações é que um monte de conta foi criado naquele dia ou na véspera e parentes apostaram num cartão amarelo, né? Então, assim, a questão legal não sei o que vou decidir, mas eu parto do pressuposto que é mais do que estranho, né? Até porque não é qualquer coisa estranha que tem acusação, Polícia Federal vai da sua casa às 6 da manhã. Tem uma coisa, tem mais do que apenas tem algo, não tem uma condenação ainda, mas algo substancioso para levar a tudo isso. E assim, eu não estou condenando previamente, mas se for condenado, eu sou contra o que aconteceu com o Aleph Manga, por exemplo, quando depois volta a jogar. Uma pessoa que corrompe o jogo, não pode mais jogar futebol. Futebol parte do pressuposto que é um jogo limpo. Porque assim, a gente vive por causa... É um jogo que o torcedor tem que acreditar que o goleiro tomou um frango porque ele tomou um frango, não porque ele quis tomar um frango. Que o cara perdeu o pênalti porque ele perdeu. E que o cara tomou o cartão porque assim, é diferente do que o Jamel falou. Uma coisa é a pessoa tomar o cartão para limpar o cartão e jogar um jogo. Outra coisa é ele fazer isso para alguém ganhar dinheiro, ele ou algum parente. É completamente diferente.